Oiê, namastê, boa noite, Boa noite, Miriam. tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Tudo. Começar a transmissão aqui pelo YouTube e vamos começar. Então, namastê, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro A Yoga de Jesus. É sempre uma alegria poder estar fazendo esse trabalho e divulgando a mensagem desse grande mestre que foi e ainda é Jesus. E hoje, para começar, eu vou falar um pouco da presença eu sou. O que que é a presença eu sou? Eu até escrevi sobre isso no meu livro, e é importante a gente entender que cada um de nós carregamos essa centelha divina. Então, a gente carrega esse dom de ser a presença de Deus em ação, né? Então, a vida, ela é manifestada através da presença eu sou, que cada um carrega dentro de si. Em todas as atividades, nós podemos ter acesso a essa essência divina da nossa potência humana, sendo essa a presença de Deus em ação. Quando temos a consciência desse poder infinito que nós carregamos, podemos viver sim a plenitude, que é a nossa tendência natural ao amor, paz, beleza, harmonia e opulência. Mas antes precisamos captar o verdadeiro significado, né, dessas duas palavras, que é o eu sou. Então, quando a gente fala eu sou, é essa manifestação. Então, as palavras elas têm poder. Então, quando a gente entoa mantras, dizemos palavras, oramos, transformamos a nossa energia sonora em uma ação que se propaga por todo o universo. Então, o mesmo acontece também com os nossos pensamentos, os sentimentos. Por isso que é tão imprescindível a gente estar atento, né, aos nossos processos interiores, do que a gente pensa, do que a gente diz, do que a gente sente. E aí a gente percebe que o eu sou é essa emanação, é o que a gente está emanando, é a nossa vibração para o universo ao nosso redor. Então, quando somos questionados, né, como quem somos, a gente sempre fala, eu sou, né, fulano de tal. Mas, por outro lado, a gente não percebe o poder, né, por trás dessa frase do eu sou, que é o nosso endereço cósmico, né, que é a nossa vibração única e singular que cada um carrega dentro de si. Então, cada um de nós possui essa assinatura universal que é manifestada através dessa presença eu sou. Então, independentemente de crença, religião, todos nós somos o que vibramos. Então, por isso que é importante a gente estudar e entender como funcionamos, porque
Independe de crença, independe de qualquer cultura. Ela é a nossa conexão ao nosso eu superior, a Deus, ao universo, a qualquer nome que você queira dar, que nos conecta, né, a esse todo. Então, essa vibração, ela atrai o que precisamos para o nosso aprendizado na Terra, né? Então, dessa forma, quando empregamos de forma destrutiva a nossa presença eu sou, por exemplo, com palavras de baixa vibração, como quando a gente fica repetindo, né, mentalmente ou verbalmente, eu sou sozinho, eu sou pobre, eu sou feio, eu sou doente, eu não posso, eu não tenho, eu não. Quando a gente fica colocando esse eu não no eu sou, a gente vai bloqueando esse fluxo de energia universal. Porque se nós somos a presença de Deus em ação, o que que bloqueia a gente de ter acesso à abundância, à cura, à prosperidade, à felicidade? Então, a gente precisa repensar sobre isso. Por isso que o estudo, ele é tão importante, porque ele é um estado onde a gente se percebe e a gente começa a fazer a nossa reforma íntima, nossa reforma de pensamentos, de palavras, de sentimentos, e que muitas vezes a gente vai deixando isso envenenar a nossa vida. Porque conforme a gente vai pensando, a gente vai vibrando, a gente vai sentindo, a gente vai falando, a gente vai emanando essas vibrações, como eu estou falando aqui para vocês, né? E aí a gente interrompe esse fluxo de energia universal ou a gente abre as portas desse fluxo universal. Então, como que a gente, né, faz esse trabalho, né? Infelizmente, a gente é condicionado, né, a vibrar limitações, medos, fobias, doenças, e a gente coloca esse nosso poder interior, que é super potente, que é pura vibração, que é pura presença, a gente vai deixando na mão dos outros. Então, a gente vai desconectando ao nosso poder interior, dessa nossa presença divina, e a gente fica acorrentado muitas vezes a sistemas e a padrões que nos enfraquecem, que nos adoecem, em todos os níveis do nosso ser, né? E aí a gente precisa entender que quanto mais a gente vai vibrando emoções negativas, ou palavras negativas, ou crenças negativas, mais a gente vai adoecendo, intoxicando o nosso corpo. Porque a mente, ela aguenta só um pouco de pensamentos negativos, de, sabe, daquele murmúrio negativo. Ela tem um limite. Se a gente extrapola esse limite, ela vai reverberar isso no nosso corpo, né? E aí a gente tem que estar sempre revendo e repensando. E isso vale para todos nós, né? Não é uma coisa que é específico de um ou de outro. Todos nós temos pensamentos negativos, todos nós, às vezes, falamos palavras de baixa vibração, a gente se sente mal, a gente se sente feio, mas a gente não pode fazer com que isso seja o eu sou, né? Porque a repetição disso é que vai fazer o mal. Porque o pensamento negativo, ele vai vir, mas aí você só observa e deixa ele embora, você não se envolve com ele. Porque os pensamentos negativos, eles vão vir sempre. Isso daí é normal, é natural da nossa mente trazer esses pensamentos. O que não é normal e natural é a gente ficar persistindo neles, porque aí sim a gente vai estar interiorizando isso. Porque o pensamento, ele não está dentro de nós, né? Ele está passando pela nossa mente. E se a gente observa como nuvens, eles passam e vão embora. Agora, se a gente internaliza, se a gente traz ele para dentro do nosso ser, para as nossas células, para a nossa presença eu sou, para a nossa alma, aí ele começa a impregnar a nossa energia e aí ele vai modificando também a nossa energia. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui. Se você fica todo dia repetindo, né, que você é doente, ou que você é, é feio ou que você está envelhecendo, o seu corpo ele vai aceitando isso como uma verdade, né? É aquilo, né? Uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Então, a gente vai internalizando essas crenças e isso vai modificando o nosso corpo. Porque o cérebro, ele é plástico, né? Então, por isso que é importante a meditação, por isso que é importante o estudo, para a gente ir limpando
e a gente ir cada vez mais fazendo com que o nosso cérebro e a nossa mente trabalhem ao nosso favor. E aí, a gente tem que entender que existe dois caminhos na vida, né? Ou a gente está desperto, acordados para quem somos, ou a gente vive no piloto automático, né? E o piloto automático da vida moderna, ele vai nos distanciar da nossa verdadeira essência. E ele nos condiciona a viver uma vida que nos envenena a alma. Então, assim, hoje, se a gente não estiver muito atento, tudo ao nosso redor vai levar a gente para esse caminho do adoecimento, seja mental, seja físico, energético. A gente está muito poluído, intoxicado, seja na alimentação, na, na, na respiração errada, que a gente faz o dia inteiro, né? No estresse, na vida das grandes cidades, uma vida sem contato com natureza, sem tempo para a gente cuidar do nosso verdadeiro eu, da nossa essência. Então a gente tem que ir trabalhando e sempre voltando para dentro. E aí, quando a gente desperta, a gente começa a entender que a gente precisa lidar com tudo isso. E com essa enorme toxicidade também, né? E aí, claro, cada dia um passo, cada dia um pouquinho mais, cada dia a gente vai ali lapidando um pouquinho de nós para a gente não se deixar levar pela energia coletiva. E a presença Eu Sou, ela é maravilhosa. Então, por isso que eu quis trazer a presença Eu Sou aqui, que tem tudo a ver com o tema que a gente vai estudar hoje, né? Que é o despertar da nossa intuição, que está ligada também a essa presença eu sou, né? Então a gente vai manifestando essa presença na nossa potência e a gente mergulha cada vez mais nessa essência divina que a gente é para deixá-la fluir, nessa confiança. E aí a gente vai se encontrando nesse percurso de acessar a nossa individualidade, o nosso processo de individuação da alma, né? E entender que somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que sentimos, pelo que dizemos e pelo que vibramos. A gente não controla o mundo lá fora, mas a gente pode controlar, sim, os nossos pensamentos. Ah, como? Se os pensamentos vêm e vão, a gente vai direcionando. Então, o pensamento negativo vem, a gente fala para nossa mente, isso não, eu não quero pensar nisso. E aí você dá uma voz de comando, né? Eu sou Deus em ação, eu sou paz, eu sou amor, e você vai trazendo essa presença divina. Quando você fala eu sou, automaticamente você já coloca em ação essa presença divina. Então experimente, eu sou paz, eu sou amor, e você vai falando isso, e você vai substituindo esses pensamentos, essas palavras que às vezes podem ter uma energia negativa, por essas palavras de despertar da presença divina. E aí, ó, o primeiro passo, né, é reconhecer, então, a sua própria existência. Então, a gente reconhece a presença divina. Aceitar o seu comando interior, que é você que está no comando, não os outros, a energia dos outros, e tornar-se consciente da sua própria energia divina, da sua própria essência divina, da sua própria presença divina. Então, se eu sou paz, eu sou amor, e eu sou a manifestação de Deus, então eu tenho que me colocar como tal. Então, eu tenho que assumir essa presença. E isso também impõe um pouco de responsabilidade, ou muita responsabilidade em alguns casos. E aí você vai se libertando, né, dessas correntes que te aprisionam, dessas crenças limitantes e que impedem de viver a sua verdadeira potência. Se você é Deus em ação, você é Deus em tudo. Você é a pura presença divina, né? Então, em tudo que você diz, em tudo que você faz, que você sente, na energia que você coloca na sua vida, na sua comida, nos seus amigos, nos seus relacionamentos, na sua família, nos seus, né, ali nas suas plantas, nos seus animais, tudo isso é presença divina. Então, uma coisa simples, né, que você pode começar são pequenas palavras e colocar o eu sou, mas o eu sou sempre no seu aspecto positivo. Então, eu sou paz, você repete, eu sou paz, eu sou paz. Então, tá nervoso? Traz para você, eu sou paz, eu sou paz, eu sou paz. E aí, eu sou amor,
Eu sou amor, eu sou a saúde perfeita, eu sou a saúde perfeita, eu sou a saúde perfeita. Então, vamos fazer um exercício agora para a gente começar, né, o estudo dessa, desse caminho de Jesus, né, que nada mais é do que essa manifestação dessa presença eu sou. Isso é o despertar crístico, né? Então, quando Jesus vem e traz essa mensagem para a Terra, né? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, é isso. E aí ele fala desse segundo nascimento. O que que é esse nascer de novo? É a gente nascer para a nossa essência divina, para esse ser crístico que nós carregamos dentro de nós. Imagina se todos nós da humanidade fôssemos despertando esse ser crístico que carregamos dentro de nós, essa presença divina. Então, íamos ter menos guerras, mais solidariedade, né? Mais amor, mais paz. Porque quando a gente entende que a gente é essa presença, a gente começa a transbordar essa energia também divina, essa energia que é pura potência. Então a gente não precisa mais ser melhor do que o outro, ou inferior ao outro, e a gente vai aceitando todos esses ciclos da vida, né? Então, como é que a gente vai fazer agora? Eu vou ensinar vocês na prática a desenvolver essa presença eu sou. Quem quiser pode colocar aqui a mão na timo, colocar aqui a mão no peito. A gente faz as inspirações completas, nos conectando ao nosso verdadeiro eu, que é pura presença. Então, a gente inspira pelo nariz, exala também pelo nariz em 4 segundos, trazendo essa respiração equilibrante. E aí, quando a gente inspirar, a gente traz o eu, e quando a gente exalar, a gente traz o sou. Então, eu inspirando, sou exalando. É uma maneira da gente já entrar em contato com a presença eu sou. Eu sou. Eu sou. E agora traga uma palavra, pode ser eu sou paz, eu sou amor, e vai trazendo, e vai sentindo essa presença que habita o seu ser ir se manifestando, ampliando o seu estado de percepção, de observação, mas também ampliando a sua energia dessa presença. A gente vai sentindo essa expansão saindo do nosso corpo, aqui físico, limitado, e expandindo também a nossa consciência para além do nosso corpo físico. Então, a gente vai trazendo: eu sou paz, eu sou paz, eu sou paz. Eu sou amor, eu sou amor, eu sou amor. Eu sou a saúde perfeita, e eu sou a saúde perfeita, eu sou a saúde perfeita. Eu sou a presença de Deus em ação, eu sou a presença de Deus em ação, eu sou a presença de Deus em ação. Sentindo essa expansão da nossa presença divina, eu peço a permissão ao Mestre Jesus para que possamos começar o nosso estudo do livro Yoga de Jesus, desse ponto de presença divina, ativando cada um de nós. Estamos presentes aqui hoje, nos dedicando a esse trabalho de aprofundamento interior, de autoconhecimento. Namastê, gratidão. Então vamos lá.
A gente está adentrando já a parte 2 do livro. A Yoga de Jesus não é um livro grande, né? Ele é um livro bem sucinto. E aí ele traz os ensinamentos de Jesus a respeito desse nascer de novo, né? O alcançar o céu e crer em seu nome. E aí ele coloca assim, né? Começa a pergunta: o único caminho ou universalidade? Segundo o nascimento, o despertar da intuição da alma. A verdade oculta nas parábolas de Jesus. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Então a gente vai entendendo que, né, o conhecimento, ele também, de certa forma, ele é mérito. Não é assim você simplesmente lê e você já absorve o conhecimento. Não, o conhecimento, às vezes, ele vai fazer um sentido daqui a um tempo. Então, hoje você está lendo aqui, você está estudando, e pode ser que daqui a 6 meses, um ano, 10 anos, isso faça sentido para você. Em algum momento cai a ficha, né? E aí você tem a verdade revelada. Então, é muito importante o estudo por isso. Não é uma parte tão interessante, mas é extremamente libertador. Então, quando os discípulos perguntaram a Jesus por que Jesus ensinava o povo, né, com ilustrações sutis de parábolas, ele respondeu, né? Porque está determinado que vós, meus verdadeiros discípulos, que viveis uma vida espiritualizada, disciplinai vossas ações de acordo com os meus ensinamentos. Mereceis compreender, em virtude do despertar interior em vossas meditações, a verdade dos arcanos mistérios do céu e de como alcançar o reino de Deus. A consciência cósmica oculta por trás da vibração, da criação vibratória, da ilusão cósmica. É muito interessante porque essa visão que ele traz, né, e eu vejo dessa forma também, que cada um vai se iluminar individualmente. Cada um vai se despertar individualmente. Por isso que nascemos sozinhos e vamos embora sozinhos, né? O universo ele já está mostrando que, de certa forma, a gente está passando por um processo de individuação. E cada um tem o seu merecimento, porque cada um nasce numa família, cada um passa por experiências únicas. Então, assim, a Miriam, ela é diferente da Maristela, que é diferente da Maria Eugênia, que é diferente da Miriam, da outra Miriam, né? Então a gente vai entendendo que cada um carrega dentro de si um caminho único e singular. Então não dá para todo mundo receber as mesmas coisas, cada um vai receber no seu tempo. Seja o conhecimento, seja o entendimento, seja a cura, seja o despertar, seja a medicina do autoconhecimento. Por isso que a gente tem que se dedicar, por isso que a gente tem que fazer a nossa parte. Porque a gente fazendo a nossa parte, uma hora vai chegar o momento de você ter um entendimento maior, um entendimento cósmico, né? O cosmos, ele é muito ilimitado. E a nossa mente, ela é ainda limitada. Então, a gente tem que ir trabalhando para fazer essa expansão devagar, até para a gente poder ter esse merecimento de poder compreender como funcionam as coisas, como funcionam nossos processos interiores. Mas o começar é importante. Por isso que o estudo, ele é fundamental dentro da yoga. É um dos nossos angas, né? O estudar. Então, se a gente percebe que quando a gente começou lá na nossa primeira aula de yoga, né, na nossa primeira prática, no nosso primeiro estudo, de como estávamos, vamos trazer isso para a vida real, né? Quando a gente estava lá na primeira série, depois a gente chega lá no ensino médio, nossa mente está diferente. A mente ela vai se ampliando e vai se moldando conforme o conhecimento que a gente vai adquirindo no decorrer da vida.
E a sabedoria nada mais é do que o conhecimento em prática. Então, a gente absorve o conhecimento primeiro e depois vem a sabedoria, que é colocar aquele conhecimento que recebemos em prática. Mesma coisa que o livro está falando aqui, que Jesus falava, cada um vai receber e vai ter o entendimento dentro ali do das suas limitações ou das suas expansões de consciência, da sua espiritualidade, que não tem a ver propriamente com a religião, mas sim com o estado onde você começa a ter um entendimento de como funciona o todo, a energia cósmica, o cosmo, Deus. Por isso que, né, a presença divina ela é interessante, porque quando a gente fala que Deus é onipresente, onisciente, ele está presente em cada um de nós através dessa presença divina. Então, ele experimenta cada coisa do mundo e do universo através de nós. Somos partes, né, desse todo. E aí ele traz, né, que cada um, por meio de parábolas, né, cada um absorve gradualmente a sabedoria, as mais profundas sabedorias, né, por meio dessas parábolas. E aí, de acordo com a compreensão de cada um, as verdades mais simples da sabedoria que lhes é revelada. E aí, pela aplicação prática do que são capazes de receber, fazem algum progresso dentro ali do seu caminho evolutivo. Então, como podem as pessoas receptivas perceber a verdade enquanto as não receptivas? Então, é como ele fala: vendo, não vem, e ouvindo, não ouve, nem entende. Então, se você não está receptivo, se você não está aberto, seu coração aberto, você não vai receber, né? As derradeiras verdades a respeito do céu e do reino de Deus, a realidade que está por trás da percepção sensorial e para além das cogitações da mente racional, podem ser apreendidas apenas por meio da intuição, despertando-se o conhecimento intuitivo e pura compreensão própria da alma. Por quê? A intuição, na verdade, ela é a nossa comunicação divina. E aí, quando a gente chegar lá no sexto chakra, né, que é o chakra do terceiro olho, ele está conectado ao cérebro, glândula pineal e à comunicação divina. Então, a intuição, ele é já um nível de conexão com a alma. Porque a nossa alma, independentemente do nosso corpo físico, a nossa alma, ela tem ligação com o todo. Ela vem do todo e ela volta para o todo. Então, assim, a gente pode morrer, mas a nossa alma, ela vai continuar. Ela continua, de qualquer forma. Porque a alma é eterna, né? E isso não é a Miriam falando, né? Mas são textos védicos, a Bíblia, Jesus. E tudo que a gente vai estudar sobre esse caminho da espiritualidade na Terra, a gente entende que a alma ela é eterna. Não tem discutir, né? Porque a gente sai do universo e a gente volta para o universo. A gente sai do todo, se individualiza e volta para o todo. Então, a gente sempre vai estar conectado. Então, a alma, ela sabe de coisas que a nossa mente não sabe. Então, quando a gente desperta o nosso poder de intuição, e a gente cada vez mais vai ouvindo aquilo que a nossa alma está nos dizendo. Por isso que é importante a meditação, e Jesus faz várias referências da meditação, e ele pratica a meditação. Por quê? Porque a meditação vai fazer você limpar seus pensamentos. E vai aprender, você vai aprender através da meditação a ouvir sua alma, a ouvir a intuição. E quanto mais a gente está movido pela a intuição, é impressionante, porque a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe para onde ir, a gente entende nosso propósito, nossa missão aqui, e muitas vezes a gente recebe até orientações através da intuição. Então, a intuição é o despertar da nossa alma ali para quem de fato nós somos. E ela nos avisa de pessoas, lugares, todo mundo já passou por aquele momento em que a intuição vem e fala: não, não vá. E aí você não vai, não era para você ter ido. Olha, cuidado com fulano. E aí você toma cuidado, ou às vezes você não toma, e aí a vida vem e te mostra que você tinha que ter ouvido a sua intuição. Então é isso, é você estar em conexão, porque o universo, na verdade, ele está o tempo todo cuidando da gente.
O que acontece é que muitas vezes as pessoas vivem uma vida desconectada, vivem uma vida fora de si. Então, está olhando muito para o mundo lá fora, está olhando muito para as coisas e esquece de voltar-se para dentro para esse momento de reconexão, né? E aí ele fala aqui, né, que... Quer ver? Ó, eu vou ler uma parte que eu achei bem interessante, que ele coloca aqui, ó. As multidões, superficialmente curiosas, atraídas por demonstrações de poderes extraordinários, receberam apenas uma parcela escassa do tesouro da sabedoria de Jesus. Mas a inequívoca sinceridade de Nicodemos evocou do mestre uma orientação definida, que enfatizava o poder e objetivos supremos nos quais o homem deve concentrar-se. Os milagres da sabedoria que iluminam a mente são superiores aos milagres de cura física e controle da natureza. O milagre ainda maior é a cura da causa raiz de todas as formas de sofrimento. A ignorância ilusora que obscurece a unidade entre a alma do homem e Deus. Esse esquecimento primordial é superado apenas com a autorrealização por meio do poder intuitivo, pelo qual a alma apreende diretamente sua própria natureza, como espírito individualizado, e percebe o espírito como essência de todas as coisas. Então é isso que a gente estava falando aqui desde o começo, desde a presença divina até agora. Então essa manifestação, onde a gente sente essa presença divina, faz a gente entender cada vez mais que somos esses seres abençoados, né? E que a gente precisa entrar em contato com isso. Então, todas as religiões reveladas e genuínas fundamentam-se no conhecimento intuitivo. Cada uma delas possui uma particularidade esotérica ou exterior, ou um núcleo esotérico ou interior. O aspecto exterior é uma imagem pública, incluindo, né, seus preceitos morais e um código de doutrinas, dogmas, dissertações, regras e costumes que orientam seus seguidores comuns. O aspecto esotérico inclui métodos que se focalizam na autêntica comunhão da alma com Deus. O aspecto esotérico é para as multidões o esotérico para uma minoria fervorosa. É o aspecto esotérico da religião que conduz à intuição ou conhecimento direto da realidade. Então, assim, existem dois caminhos, né? Você pode, através da religião, ali, através das doutrinas, das dissertações, dos estudos bíblicos, da Bíblia, dos evangelhos, né, dos apóstolos, você ter o entendimento através do olhar deles. Então, eles trazem o conhecimento para você. E a outra forma é você ter o contato direto com esse processo através do acesso à sua comunicação interior, à sua intuição e acessar a sua biblioteca cósmica numa conexão direta com Deus, sem precisar de um intermédio, que seria a própria espiritualidade, mas que, na verdade, são a mesma coisa. Você pode aprender pelo exemplo dos outros, ou você pode aprender pela sua própria comunicação. Então, a gente pode escolher. Isso é muito legal, porque cada um vai entender qual é a melhor forma de encontrar esse caminho dentro de si ou lá fora. Mas lembrando que o contato direto, e quando a gente vai acessando isso, e Yogananda traz isso, acessar essa biblioteca universal, né? Porque está no nosso DNA toda a verdade, está dentro de nós. Então, na meditação, né? Você fazer uma... Vai para isso, você precisa limpar, purificar sua mente e ir fazendo as práticas, a reforma íntima, para você ir entrando em contato com o seu interior. Então, não é assim tão, né? Num piscar, mas é um trabalho de hoje, amanhã e depois. E aí ele traz aqui, né?
O sublime Sanatama Dharma da filosofia védica da antiga Índia, sintetizado nos Upanishads e nos 6 sistemas clássicos do conhecimento metafísico e inigualavelmente condensado no Bhagavad Gita, baseia-se na percepção intuitiva da realidade transcendental. O budismo, com seus vários métodos para controlar a mente e aprofundar-se na meditação, advoga o conhecimento intuitivo para se alcançar a transcendência do nirvana. O sufismo, no Islã, baseia-se na experiência mística intuitiva da alma. Na religião judaica, há ensinamentos esotéricos que se fundamentam na experiência interna da divindade, evidenciando amplamente no legado dos profetas bíblicos iluminados por Deus. Os ensinamentos de Cristo expressam plenamente essa realização. O Apocalipse de João, evangelista, é uma notável revelação das percepções intuitivas da alma a respeito das verdades mais profundas em forma de metáforas. Então, o segundo nascimento, cuja necessidade é mencionada por Jesus, leva-nos ao domínio da percepção intuitiva da verdade. O Novo Testamento pode não utilizar a palavra intuição, mas está repleto de referências ao conhecimento intuitivo. De fato, os 21 versículos que descrevem a visita de Nicodemos apresentam em máximas condensadas, epigramaticamente, uma característica das escrituras orientais, os abrangentes ensinamentos esotéricos de Jesus relativos à experiência do reino infinito, da bem-aventurança, consciência divina. Esses versículos foram amplamente interpretados em defesa das doutrinas que afirmam ser o batismo do corpo com água um pré-requisito para entrar no reino de Deus após a morte, que Jesus é o único Filho de Deus. Que mera crença em Jesus é suficiente para a salvação, e todos aqueles que não têm tal crença estão condenados. Tal leitura esotérica das Escrituras submerge em dogmas a universalidade da religião. Uma perspectiva de unidade surge com o entendimento das verdades esotéricas. E aí ele coloca aqui, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essas palavras escolhidas por Jesus sugerem sua familiaridade com a doutrina espiritual do Oriente relativa à reencarnação. Um dos significados que decorrem desse preceito é que a alma precisa nascer repetidas vezes em vários corpos até que tome consciência novamente de sua perfeição inata. É uma falsa esperança acreditar que, por ocasião da morte corporal, a alma ingresse automaticamente em uma eterna existência angelical no céu. Porque a alma continua em evolução, a alma não para de evoluir. A gente está sempre em processo evolutivo, né? Então, ele traz essa visão, né, de que a alma ela tem que ir se aperfeiçoando. Então, a gente tem que experimentar várias vidas, ser pobre, ser rico, viver com doença, sem doença, em tal família, em tal lugar, para a gente ir fazendo essa referência ao aprendizado contínuo, né? Porque quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se autoconhecendo, né? E aí ele fala, né? A menos e até que seja alcançada a perfeição, removendo-se da imagem divina individualizada da alma, os resíduos do karma, efeito das próprias ações, não se pode entrar no reino de Deus. Ao criar constantemente novos vínculos kármicos por meio de ações erradas e desejos materiais, ao adicioná-los aos efeitos acumulados de numerosas encarnações anteriores, a pessoa comum não consegue libertar sua alma em uma só vida. Muitas vidas de evolução física, mental e espiritual lhe são necessárias para desfazer-se de todos os obstáculos kármicos que bloqueiam a intuição da alma.
o conhecimento puro sem o qual não se pode ver o reino de Deus. Então, é ter o entendimento, né? Como eu estava falando, né? Do merecimento, principalmente. A gente vem ali, né, com uma série de crenças limitantes, com uma série de coisas, né? Que também é chamado de karma. O que que é? Esse acúmulo, né, de atitudes, palavras, relações que a gente vem trazendo, né? Então, se limpar disso tudo numa encarnação só, ele fala que seria demais, né? Porque a pessoa não vai conseguir se limpar de tudo isso numa vida. Inclusive, tem gente que mal uma vida tem, né? Já morre bebê, ou morre com 1, 2, 3 anos. O outro morre com 90 anos, então tem mais chance ali de fazer essa limpeza. Mas é importante a gente ir refletindo sobre isso. Não existe uma verdade absoluta sobre nada, né? Existe a verdade divina, mas isso a gente vai conhecer através da nossa verdade interior, onde a gente vai estar limpo, purificado, aberto para a gente receber esse ensinamento. Mas é importante a gente estar nesse caminho da abertura de visão, de mente, até para a gente poder começar a compreender esse processo, né? Eu lembro que uma vez teve uma frase muito interessante que eu ouvi, que eu achei que fez todo sentido, né? Quando a gente tem certeza de algo, certeza, a gente se afasta da verdade. Quando a gente tem dúvida, a gente abre uma porta, a gente se aproxima da verdade, porque a gente está ali refletindo, a gente está ali repensando aquilo. Então, é uma forma da gente repensar a nossa existência e perceber o que mais faz sentido para você. O que mais faz sentido, né? Você morrer, acabou, ou você estar numa eterna evolução. Se a gente observa o universo, o universo está sempre evoluindo. Se nós somos parte do universo, somos parte desse sistema, também estamos nesse processo, né? E aí a reencarnação às vezes pode soar uma coisa espírita, uma coisa esotérica, mas tudo está se renovando, morrendo e renascendo. Então, será que não seria um processo natural do universo? Um processo de morte e renascimento? Então, a gente precisa repensar sobre isso e abrir a mente sobre isso, não levar para um lado ali religioso, mas sim um lado natural, de que é um processo natural também de tudo que nos permeia, né? E aí ele coloca aqui, né? É, é, o principal significado das palavras de Jesus a Nicodemos está além de uma referência implícita à reencarnação. Isso fica claro com o pedido de Nicodemos por maiores esclarecimentos sobre como um adulto poderia alcançar o reino de Deus. Ele entrar novamente no ventre da sua mãe e renascer? Nos versículos seguintes, Jesus explica como uma pessoa pode nascer de novo, em sua encarnação atual, como a alma identificada com o corpo e com as limitações dos sentidos, pode obter, por meio da meditação, um novo nascimento na consciência crística. Então, o que seria esse novo nascimento, né? É o despertar da nossa consciência crística. É quando a gente desperta para quem de fato a gente é. Então, é disso que Jesus falava, né? Então, quando você desperta para quem de fato você é, para a sua verdadeira essência, para o que de fato você está fazendo aqui, o seu propósito de vida aqui, você renasce. Porque daí a vida faz um outro sentido. E aí você começa a ter uma compreensão muito mais holística do todo e você sai daquela visão limitada do que você está fazendo aqui, né? Que é comer, dormir, pagar conta. Não, a gente não está aqui só para isso. A gente está aqui num processo evolutivo, numa grande escola chamada vida. Né? Então, a gente está aqui nesse aprendizado, somos todos aprendizes. A gente não. Por isso que é importante a gente se colocar nessa situação e nesse lugar de aprendiz. Ninguém sabe tudo. Né? A gente está aqui aprendendo, estamos aqui estudando para, né, a gente tentar compreender isso cada vez mais e libertar nossa mente e liberar, né? Libertar e liberar o nosso coração de todas as mágoas, frustrações, de todo esse passado, da nossa criança interior ferida, e ir se libertando disso tudo, para daí sim a gente começar a atingir as frequências superiores.
que nada mais é, né, do Samadhi Nirvana, que é o estado de pura presença e comunhão com Deus, que é o que todos nós almejamos, né? De certa forma, é ter de novo essa felicidade do encontro com a gente e com o todo. Porque nós somos parte do todo, então voltar para o todo nos faz feliz. Sentir parte do todo nos faz feliz, porque a gente se sente amado e parte desse todo. A gente não é parte só da Terra, né? Existe algo muito maior. Então, ele traz aqui, né? A consciência comum está presa ao corpo. E através dos dois olhos físicos, o homem é capaz de observar apenas o diminuto teatro desta terra e o céu estrelado que a circunda. Pelas pequenas janelas exteriores dos cinco sentidos, tato, paladar, olfato, visão, né? As almas restritas ao corpo nada percebem das maravilhas que estão além da matéria limitada. Em um avião voando a grandes altitudes, não se percebe fronteiras, mas somente a vastidão do espaço e os céus ilimitados. Porém, na reclusão de um quarto, entre paredes sem janelas, perde-se a visão da imensidade. De modo parecido, quando a alma humana é enviada do espírito infinito para um corpo mortal, circunscrito pelos sentidos, suas experiências externas permanecem confinadas às limitações da matéria. Assim, Jesus aludiu ao fato também, expresso pelos cientistas modernos, de que podemos ver e conhecer apenas o que os instrumentos limitados dos sentidos e da razão nos permitem. Assim como os detalhes das estrelas distantes não podem ser vistos com um telescópio de 5 centímetros. Da mesma forma, Jesus dizia que o homem não pode ver ou conhecer algo do reino celestial de Deus com o poder limitado da mente e dos sentidos. Entretanto, um telescópio de 5 metros capacita o homem a sondar as imensas regiões do espaço povoado de estrelas. E, semelhantemente, desenvolvendo a percepção intuitiva por meio da meditação, ele pode contemplar e entrar no reino astral e causal de Deus, berço de pensamentos, estrelas e almas. Jesus enfatiza que depois que a alma encarna, nasce da alma ou protoplasma, o homem deve transcender as imposições mortais do corpo por meio do autoaperfeiçoamento. Com o despertar do sexto sentido, que é a intuição, e com a abertura do olho espiritual, sua consciência iluminada pode entrar no reino de Deus. Nesse segundo nascimento, o corpo permanece o mesmo, mas a consciência da alma, em vez de estar presa ao plano material, encontra-se livre para passear no ilimitado império do espírito, eternamente jubiloso. Deus desejava, ou deseja também ainda, né, que seus filhos humanos vivessem sobre a terra com a percepção desperta do espírito, que modela toda a criação, e assim desfrutassem do divino drama onírico como um entretenimento cósmico. Dentre todas as criaturas vivas, apenas o corpo humano foi equipado como uma criação especial de Deus, com as faculdades e os instrumentos necessários para expressar plenamente os divinos potenciais da alma. Mas pela ilusão, o homem ignora seus dons superiores e permanece apegado à limitada forma corporal e à sua mortalidade. Como almas individualizadas, o espírito manifesta progressivamente seu poder de conhecimento ao longo dos sucessivos estágios de evolução. Resposta inconsciente, nos minerais, sensibilidade, na vida vegetal, conhecimento sensitivo, guiado pelo instinto, nos animais, intelecto, razão, intuição, introspectiva pouco desenvolvida, no homem e genuína intuição no super-homem. Então, o que ele quer dizer, né?
que quanto mais a gente vai se evoluindo, mais a gente vai despertando poderes em nós. E é isso que a yoga, né, terapia, o yoga, os ensinamentos e que Yogananda vem trazer, né? Que o verdadeiro mestre, ele habita cada um de nós. Existem os mestres, mas quando a gente encontra o nosso verdadeiro mestre interior, a gente já não precisa mais dos intermediários. A gente vai entrando em conexão direta com Deus. Está ali, está aqui, está aqui, está lá. E aí a gente pode ir despertando também os nossos dons e aptidões mais profundas. Todos nós carregamos dons e aptidões, todos nós temos superpoderes que ficam adormecidos, né? Alguns são curadores, outros são, né, pessoas que vieram para trazer a palavra, outros que vieram para acalentar, acolher, outros que vieram para ser fraternos, que são aquela ajuda amiga. Então, se cada um tem o seu dom, é que muito se perde nessa vida, né, como eu falei lá no começo aqui da aula, essa vida envenenada, onde a gente desconecta de quem a gente é e a gente vive num mundo de competição, onde a gente precisa ser mais bonito que o outro, melhor que o outro, ter mais sucesso que o outro. Mas será que isso vai nos levar de fato a algum lugar? Ou será que desenvolver esses dons reais, sim, de fato, vão nos levar a algo maior, especial, duradouro? Que essa vida momentânea, imediatista, ela é feita daqueles estímulos rápidos, né? Onde a gente vai rapidamente e a gente satisfaz um ego. E aí a gente vai ultrapassar essa barreira do ego, porque o ego está sempre insatisfeito, e ali a gente vai encontrar os anseios da alma. O que que é sua alma? Isso é uma coisa que eu trago para vocês, né? Perguntem para si mesmo, o que a sua alma anseia? Meditem sobre isso. O que de fato você está fazendo aqui nesse planeta chamado Terra? E o que você de fato quer ser contribuição? O que que você quer contribuir? Qual é o legado que você quer deixar? Há algo, alguma semente, né, não física, né, mas espiritual que você gostaria de deixar aqui? Então vá trabalhando isso dentro de você e deixa a sua alma intuitiva, deixa o seu eu superior se conectar à sua presença, eu sou, e trazer essas respostas para você. Isso não está em livros, está aí dentro de cada um de vocês. E aí, quanto mais pessoas despertas estiverem, pessoas acordando desse sono profundo, saindo desse piloto automático, mais pessoas efetivas vão estar nesse planeta fazendo algo real, saindo de Maia, do mundo de ilusão, para despertar para o que de fato estão fazendo aqui. Então, assim, seja contribuição na sua família, na sua comunidade, no que for. Não precisa ser grande, não precisa ser nada grandioso, mas seja contribuição. E aí escolha qual é o caminho da sua aptidão, do seu dom, que mais lhe enriquece, enobrece a alma. Deixa esse seu eu sou falar. E aí, a partir dali, você vai criar, sim, esse segundo nascimento. Você vai começar a ter uma vida com amplitude, com consciência, e ali você, claro que você vai encontrar os obstáculos, né? Eles fazem parte da evolução. E isso é muito interessante, né? No caminho da espiritualidade, você vai subir ali 7 degraus e vai despencar 8. Faz parte. Às vezes você sobe 3, despenca 2. Então, esse caminho evolutivo de aprendizado, ele não é um caminho né, que a gente tem linear, que a gente sempre vai, vai, vai. Não. Vai ter momentos da nossa vida que você acha, né, que você fala, cheguei num patamar de evolução, estou com o meu coração limpo, está tudo bem. E aí a vida vem e traz para você ali uma armadilha, um aprendizado que você fala, não, não aprendi ainda preciso aprender muito.
Aí você veste, né, a humildade novamente e continua ali na sua evolução. Porque é isso. É mostrar que, para nós, que ainda somos muito aprendizes. Então a gente vai errar, 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 e tá tudo bem errar, né? A gente não pode ficar ali insistindo no erro. Errou, procura aprender, procura se libertar daquilo ali e seguir para um outro caminho. Mas quando a gente está dentro do nosso caminho, seja de missão, seja de propósito de vida, e quando a gente está em conexão com a nossa intuição, a gente sabe para onde a gente tem que ir. A gente vai sendo guiado. Então, existe essa guiança interior já, onde você vai sendo guiado para aquilo que você tem que fazer. E você só vai lá e faz. Você vai confiando, né? Nessa presença eu sou, na presença de Deus. Você vai confiando nesse ser divino que habita você também, que faz parte do todo, né? E aí você vai cada vez mais entrando em contato. E aí você vai sendo ali guiado, não mais doutrinado, mas sim guiado, não mais ali, sabe, escravizado pelo sistema, mas sim libertado para você fazer suas próprias escolhas, baseado na sua alma, na sua intuição. Por isso que a intuição é tão importante. E isso é fundamental. Então, assim, é pegar, de fato, o que o Yogananda está trazendo para a gente aqui, é o cerne, né? Aquilo que é importante da gente captar aqui, que é o poder intuitivo, que é o nosso segundo nascimento. É quando a gente nasce de verdade para a vida. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida que não funciona para a gente. A gente não conhece nossos ritmos, a gente vive a vida dos outros, não vive a nossa vida. A gente vai vivendo uma vida que não funciona, que nos adoece, e a gente vai vivendo aquilo sem questionar, e vai deixando. A gente vai deixando aquilo acontecer. Mas será que, de fato, essa vida que você está levando hoje, ela é uma vida que funciona para você, que te traz felicidade, plenitude? E muitas vezes a gente vai esquecendo disso. Então a gente precisa reconectar e relembrar. E aí ele coloca aqui, né? O corpo, nascido da carne, tem as limitações da carne, ao passo que a alma, nascida do espírito, tem poderes latentes e ilimitados. Por meio da meditação, a consciência humana se transfere do corpo para a alma, e pelo poder de intuição da alma, alcança o homem a experiência de si próprio, não como um corpo mortal, mas um fenômeno da natureza objetiva, mas como a consciência imortal que habita esse corpo, unida ao número da essência divina. Então, é isso que é legal, né? A gente entender que somos alma e que estamos corpo temporariamente. Então, a gente está experimentando o corpo, mas isso aqui é temporário. E aí, em ter o entendimento da alma, ter o entendimento da consciência, que você pertence a esse todo, também dissolve esse medo da morte, esse medo do envelhecimento, né? E eu estou experimentando isso, né, cada vez mais, é dissolver o medo de envelhecer, porque é um processo natural, tudo, de todos. E aí a gente se alimenta daquilo que de fato somos, da alma imortal e que pertence ao todo, e que é pura presença de Deus em ação. E aí a gente sai desse conformismo, né? E principalmente dessa cobrança que a sociedade vive hoje, ainda mais em cima das mulheres, de que temos que ser isso, aquilo, fazer isso, e esticar aqui, não sei o quê, para atender expectativas que muitas vezes não fazem nenhum sentido, mas a gente continua vivendo, né? E aí a gente coloca aqui, né? Essa terra é um habitat de problemas e sofrimentos. Mas o reino de Deus, que está por trás desse plano material, é um lar de liberdade e bem-aventurança. A alma daquele que está por despertar percorreu um caminho conquistado com grande esforço, muitas encarnações de evolução, a fim de chegar à condição humana e poder exigir sua divindade perdida. Ainda assim, quantas encarnações humanas
já foram desperdiçadas em preocupações com alimento, dinheiro, gratificação do corpo e emoções egoístas. Cada um deveria perguntar-se como está se utilizando os preciosos momentos da sua vida atual. Os corpos de todos os seres humanos acabam por desintegrar-se dolorosamente. Não seria melhor que a alma se afastasse da consciência corporal, preservando-se o corpo como um templo do espírito? Ó alma, não és corpo, por que não lembras sempre que és o Espírito de Deus? Jesus disse que precisamos restabelecer nossa conexão com a energia, com a eternidade. Precisamos nascer de novo. O homem tem de seguir a estrada sinuosa das encarnações a fim de saldar seu karma, ou então por meio de uma técnica como a Kriya Yoga e a ajuda de um verdadeiro guru, despertar a faculdade divina da intuição e conhecer-se como alma. Ou seja, nascer de novo no espírito, por meio deste último método, ele pode ver e entrar no reino dos céus ainda nesta vida. Então, o que ele fala, né? Que as técnicas de purificação, que principalmente a Kriya Yoga traz, mas a yoga de forma geral, ela ajuda a gente a fazer esse trabalho de purificação, de limpeza, limpeza energética, de autoconsciência, autoaperfeiçoamento, para que a gente atinja o estado de samadhi ainda nessa encarnação. E aí tem todas as ferramentas e os instrumentos necessários para a gente fazer isso. Mas precisa de muita dedicação. E a dedicação não é uma vez por semana, é estar fazendo o seu sadhana, né? A sua prática diária, seja de purificação, de limpeza, de autoestudo ou de estudo, para dali você estar conseguindo galgar o seu caminho, né, evolutivo. Mais cedo ou mais tarde, após algumas ou muitas encarnações de sofrimento, a alma em cada ser humano clamará por lembrar-lhe que seu lar não é aqui, e ele começará a retraçar com fervor seus passos para o reino celestial, que lhe pertence por direito, que pertence a todos nós, né? Quando alguém sente um grande desejo de conhecer a verdade, Deus envia o seu mestre, um mestre. Por meio da devoção e da realização desse mestre, Deus semeia seu amor naquele coração. Então, ele coloca aqui, né? A alma presa à matéria, quando elevada ao espírito, pelo contato com Deus, nasce uma segunda vez. No espírito, infelizmente, mesmo na Índia, essa iniciação da consciência corporal para a consciência espiritual tornou-se apenas uma formalidade, uma cerimônia de castas para meninos brahmanes, executada por sacerdotes comuns, equivalente ao ritual simbólico do batismo com água. Mas Jesus, assim como os grandes mestres hindus de tempos antigos e modernos, conferia o autêntico batismo do Espírito, com o Espírito Santo e com fogo. Um verdadeiro guru é aquele que pode modificar as células cerebrais do discípulo por meio de uma corrente espiritual que flui de Deus através da consciência iluminada do Mestre. Sentirão essa mudança todos que estejam em sintonia, aqueles que meditam de forma sincera e profunda e que também fazem alguma prática espiritual, né? De limpeza, de purificação, e que aprendem a enviar a corrente divina às células cerebrais. A alma está presa ao corpo pelas cordas do karma, trançadas por encarnações de desejos, comportamentos e hábitos materiais. Somente a corrente vital pode transformar a vida de uma pessoa, destruindo aqueles milhões de registros kármicos. Então ela nasce de novo. A alma abre a janela interior da unidade com o espírito e alcança a percepção da maravilhosa onipresença de Deus. Assim, o termo nascer de novo significa muito mais do que meramente filiar-se a uma igreja e receber a cerimônia do batismo. A crença por si só não dará à alma uma permanente morada no céu após a morte. É necessário comungar com Deus agora. Os seres humanos se tornam anjos na terra, não no céu. Por ocasião da morte, onde quer que alguém interrompa seu progresso,
Ali deverá ele retornar em uma nova encarnação. Depois de acordar, a pessoa é a mesma antes de dormir. Depois da morte, ela também é a mesma de antes. É por isso que Cristo e os mestres dizem que é necessário tornar-se santo antes do sono da morte. Isso não se consegue com a mente repleta de apegos mortais e diversões inúteis. Aquele que se ocupa de acumular tesouros na terra não está interessado em Deus. Quem tem o seu interesse estabelecido em Deus não deseja muitos passatempos em sua vida. É libertando-se dos desejos mundanos que se ganha a entrada no reino de Deus. O Senhor espera pacientemente até receber 100% da devoção do homem para aquele que o buscam diligentemente todos os dias e que cumprem seus mandamentos por meio de um comportamento divino. Ele abre as portas para o reino de sua presença. Uma infinidade de palestras sobre luz solar e belezas cênicas não me permitirão vê-las se meus olhos não estiverem fechados. Se meus olhos estiverem fechados. Assim, as pessoas não veem Deus, que é onipresente, a menos e até que abram seu olho espiritual da percepção intuitiva. Quando alguém perceber que não é um corpo mortal, mas uma centelha do espírito infinito, encoberta por um concentrado de energia vital, então ele se torna capaz de ver o reino de Deus. Olha que interessante. Compreende-se que a composição de seu corpo e do universo não é a matéria que aprisiona a alma, mas a energia e a consciência vastas e indestrutíveis. O homem, por quanto tempo continuará a ser um animal racional? Por quanto tempo tentará inutilmente perscrutar as infindáveis regiões da criação apenas com os olhos míopes dos sentidos e da razão? Por quanto tempo permanecerá compelido a satisfazer as demandas do homem animal? Liberte-se de todos os grilhões confinantes, conheça-se como substância imortal, com poderes e faculdades ilimitados. Ponha um fim a esse antigo sonho de ser um animal racional. Desperte, você é um filho imortal, dotado de percepção intuitiva. Muito interessante, né? E aí a gente finaliza com essa frase de que somos esses seres imortais habitando esse corpo temporário. E aí a gente tem ilimitados poderes aqui dentro, só que a gente precisa despertar, purificar, limpar. Então, assim, o poder só é dado a nós quando a gente tem, né, a percepção e o merecimento, mas também a evolução de receber, né, tudo isso. E aí, conforme a gente vai estudando e vai se aprofundando cada vez mais, a gente já passamos da metade do livro praticamente, já passamos da metade do livro, a gente vai entendendo que lá no começo, né, parecia tudo muito mais complexo, mas agora, a gente aprofundando mais, as coisas vão fazendo mais sentido na nossa mente. Então, assim, a gente pegou lá a introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, agora a gente está entrando na parte 2, as coisas vão fazendo muito mais sentido. E aí a gente vai trazendo para o nosso eu, se perguntando, se relacionando consigo mesmo e fazendo essa percepção de que a religião ela é importante para cada um de nós, essa reconexão, mas que também devemos fazer esse caminho interno do conhecer a si mesmo, né? Do conhece-te a ti mesmo. E isso você só vai fazer através de práticas corporais, psicofísicas, que o yoga traz, e da meditação. Porque a meditação ela é única para cada um. Então, uma meditação minha não vai ser a meditação sua. Então, assim, é até interessante, né? Porque eu sempre falo isso, né? O orar é falar com Deus, mas o meditar é ouvir Deus. Então, a gente precisa aprender também a ouvir, não só falar, que a gente às vezes a gente fica
falando, né, pedindo as coisas para Deus e orando, orando, e às vezes a gente precisa de silenciar para ouvir o que Deus tem para dizer. E é isso. Então a gente termina essa aula de hoje com esse pensamento, com esses questionamentos. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês, então, pessoal do YouTube, pessoal aqui do Zoom também. Sintam-se abraçados por mim e nos vemos muito em breve. Gratidão. Namastê, gratidão. Beijo. Tchau, pessoal do YouTube. Tchau. Gratidão. Gratidão, querida.